A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou fazer agora uma análise da leitura da carta que o Braz emitiu, que foi lido hoje no dia 5 de novembro. Nessa leitura, nós vamos ver contradição do ancião Salvador Bueno. O próprio ancião falou uma coisa domingo passado e hoje já está fazendo outra totalmente diferente. E depois eles dizem que fazem tudo na guia de Deus. Você vai ver aí eles lendo a carta 2 e a carta 4, eles pularam a carta 3 que falam sobre o véu. Também você vai ver na pregação dessa palavra, depois da leitura, obviamente, na hora da pregação, Salvador falando que aqueles que estão voltando para trás, obviamente que ele insinua que aqueles que estão saindo da CCB e voltando são porcos, né? E a gente vai ouvir tudo isso agora. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, certo? Então, primeiro a gente vai mostrar aqui a tamanha contradição. O que eu vou mostrar? Agora, esse vídeo aqui é do culto de domingo passado, do dia 1º de novembro de 2023. Nesse culto, Salvador Bueno deixa claro que Deus revelou para eles, pelo Espírito Santo, que escrevesse essas cartas, é o próprio Deus, não é o Braz. Não foi o Braz, não. Foi a vontade de Deus. E ele também diz que é a vontade de Deus, né? Que essa carta seja lida 2 vezes. E ela será lida na quarta e também no próximo culto, que seria o dia de hoje, o dia de domingo. Mas o que a gente vê hoje não foi isso que aconteceu. Isso aqui é a prova e eu vou mostrar para vocês, eu vou provar aqui com o vídeo, ó. Isso aqui só mostra mais para vocês que esses homens são dúbios. Se eles acreditassem que o que é Deus que está mandando eles fazer essas coisas, que é Deus que está orientando eles, que é Deus que está mandando ler agora, ler domingo, eles iam fazer isso. Mas esses homens falam uma coisa e depois eles mudam, eles fazem outra. E o pior, eles falam em nome de Deus, colocando a culpa em Deus, dizendo que é Deus que está mandando. Aí eles falam, não, Deus mandou nós ir até lá. Aí daqui a pouco, ué, você não vai? Não, eu não vou mais. Acho que Deus não quer que eu vou mais. É assim, gente, eles vão e vêm conforme a conveniência. Fica vendo aqui, ó. Eu peguei um pedacinho do culto de domingo passado, da onde ele assume um compromisso e hoje ele mudou totalmente esse compromisso. Fica vendo aqui. Louvado seja Deus, irmãos, que estamos felizes por ver cumprida a vontade de Deus no esclarecimento daquilo que é necessário para a luz de todos os que o Senhor tem chamado nesta bendita graça. Então, já deixamos aqui avisado no próximo culto online, também vai ser lida esta mesma carta, ou seja... Presta atenção. Não vou nem falar dessa parte que ele diz que a congregação é a graça de Deus. Aliás, eu já falei sobre isso, então deixa isso para lá. Ele está acabando de falar agora, tá? Que eles estão assumindo um compromisso que essa carta vai ser lida no próximo culto. Fica vendo, ó. Eu vou até voltar mais um segundinho. Olha aqui. Também vai ser lida esta mesma carta, ou seja... Cada carta será lida na quarta e no domingo. E assim esperamos de cumprir isto que pelo Espírito de Deus foi revelado ao ministério. Então ele está dizendo que isso foi o Espírito Santo que revelou ao ministério. Eles estão falando que eles têm que cumprir. Ou seja, o que é? A missão, o que é? Redigir a carta que pelo Espírito Santo foi revelado para eles. Então eles estão dando um ar de que isso seja inspirado por Deus. Essa carta é inspiração divina, que é um absurdo, e a missão deles é ler a carta 2 vezes na semana, a mesma carta será lida na quarta e no domingo. Vamos ver se foi o Espírito Santo mesmo? Vamos ver se eles são obedientes ao que eles mesmos dizem? Ministério. Culto de hoje é o que vai entrar. Lembra, esse culto que o Salvador acabou de falar aí, eles leram a primeira carta que fala sobre o primeiro ponto de fé e doutrina. Hoje, era para ser lida essa carta. Vamos ver. Posicionamento doutrinário da instituição Congregação Cristã no Brasil. 6º ponto de doutrina e da fé. Batismo. Cara, Irmandade, a paz de Deus. Ué, o que aconteceu? Não leu? Tá lendo a segunda carta? Que fala sobre o posicionamento doutrinário da instituição Congregação Cristã no Brasil, 6º ponto de doutrina e da fé, batismo.
O Salvador não acabou de dizer que Deus estava revelando para eles esse compromisso, que eles têm que assumir esse compromisso e fazer. Acorda, CCBano, tá vendo que esses homens usam o nome de Deus em vão? Eles não têm revelação nenhuma, é tudo enganação. Isso não passa de uma falácia, né? Tá vendo aí, ó? Cadê? Não foi Deus que mandou? Por que eles não estão lendo a carta, a primeira carta, que fala sobre o ponto de fé? Aliás, a Bíblia contém a palavra de Deus. E detalhe, ele falou que cada carta seria lida na quarta e no domingo. Cada carta, né? E só hoje, no dia de hoje, do dia 5, eles leram 2 cartas. E nenhuma dessas 2 foi a que ele disse que seria lida hoje. Fica vendo aqui, ó, a outra carta que foi lida hoje, ó. Ele tá conversando. Lê outra, irmão? Lê qual? Ah, lê, tá. Aí. A carta a seguir que vamos ler, a 4ª carta, o perigo da heresia doutrinal. Para a Irmandade, a paz de Deus. 4ª carta. O perigo da heresia doutrinal. 4ª carta. Você ainda vai confiar que esses homens dizem que eles estão recebendo uma revelação divina, que Deus está dando uma luz, que Deus está dando uma guia, que Deus nos fez saber? Você ainda vai continuar acreditando nessa mentira, irmão? Você viu aí, o Salvador acabou de falar no culto passado, gente. Isso aqui não chegou a passar um ano, caso ele tenha esquecido. Aí ele esqueceu, porque ele prometeu uma coisa que já fazia um ano atrás. Foi num domingo. E no outro, aliás, não foi nem um domingo, foi na quarta-feira. Quarta-feira ele falou que iam ler essa mesma carta no domingo e estes homens não têm coragem de cumprir com o que eles falam. Agora eu vou falar para vocês o que eu acho que eles mudaram de opinião. Eles assistem o meu canal, isso aí é certeza, né? Quando eu fiz a primeira análise que a gente fez da carta, quando chegou a carta, no mesmo dia, eu ainda comentei, falei assim, ó, eu vou dar um conselho aí para vocês do Braz, né? Será uma loucura se vocês tentarem explicar essa carta. Se vocês forem inteligentes, vocês só vão ler e não vão fazer mais nada. Só ler e acabou, porque é uma lambança que vocês escreveram aí e o negócio só vai piorar. Esses homens ouviram o conselho e só estão lendo e encerrando. Lê e encerra. E eles sempre gostaram de ler e ficar dando os pitacos dele, ainda mais o Salvador Bueno. Pega culto passado que ele tá lendo esses papéis aí, que você vai ver que ele dá parada, ele fala, aí ele lê de novo, ele fala. Tá aí, ó, ouviu o conselho. Depois eu dei um outro conselho. Depois da primeira vez que eles leram a carta de quarta-feira, eu falei para eles, é muita loucura eles lerem esse tópico que é uma verdadeira maluquice, eles lê 2 cultos, né? Porque estão se colocando em risco, tá? E nós vamos ficar aqui aguardando o próximo culto para ver quem vai ler isso aí, né? E se vão comentar alguma coisa. Ouviram mais uma vez o conselho, o que fizeram? Tá aí, ó, voltou atrás. Falou que era Deus que mandou ele seguir nessa missão, né? Para passar à Irmandade esses conhecimentos e, portanto, seria lido em 2 cultos diferentes. Cadê? Não passa de puro engodo e enganação. Bom, agora a gente vai ouvir, gente, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o culto de hoje. Quero começar fazendo uma análise aqui da oração. Esse irmão que vai orar aí, ele tem um dom da poesia. Ele prega e ora na rima. Ele faz rima, né? O negócio fica bonito, entendeu? Mais floreado, fica mais enfeitado, o negócio, né? Fica mais bonito, tá? E é muito engraçado, né? Eu acho muito interessante, nada contra a rima, nada contra, né? É só que é fora do padrão. Tá fora do padrão, ele gosta de rimar ão com ão, né? Não importa onde será lida a carta hoje, senhor. Se é em Lucas, se é em Mateus, Lucas ou João. Não importa onde será lido hoje, se é Isaías, se é não sei o que lá, ou Cantares de Salomão. Sempre tem o ão, o parar, ar, né? Tem aquela rima, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês verem que é interessante. Vamos ver esse irmão
o ancião poeta, né, que gosta de fazer um floreado na oração e na pregação. Vamos ouvir ele recitando. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Nosso bom Deus e Pai, é no nome amado e consagrado de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, estamos aos teus pés uma vez mais, dando graças a ti por esse dia maravilhoso que tivemos o privilégio de sentir e ver o sol nascer. Graças nós te damos pela saúde e pela vida. Graças nós te damos por estarmos aos teus pés. Alguns durante a noite já não amanheceram sem esse direito ou sem essa condição. Mas nós aqui... Eu fiz essa parada aqui, é uma abordagem, só essa aqui no começo da oração, que ele fez questão de orar, graças te damos, porque muitos que acordaram hoje não têm mais esse direito, né? Ou essa condição, né? Eu não sei o que você quer dizer com isso, pega muito mal para vocês dizendo isso, porque a congregação aplica a tal da sentença de morte, que é pecou o pecado sexual, Deus não te quer mais. Então fica esquisito essa oração que esse senhor está fazendo, dizendo que alguns acordou nesta manhã e não tem mais o direito. Imagina o impacto ruim que isso gera na pessoa, no coitado do fanático do CCBano que fornicou ou adulterou, ele está ouvindo agora essa oração. Ele vai se sentir o quê? Eu estou aqui de teimoso, Deus não me quer mais. Né? Porque até os anciãos do Braz estão dizendo aí que existem pessoas que não têm mais esse direito. Tá? Então, dentro do contexto de CCB, por causa da aplicação do pecado de morte, isso aqui é um recado para quem fornicou, cometeu algum pecado sexual. Então, o santinho aqui do poeta, ele tá tranquilão, ele tá dando graças a Deus que ele não é igual àquele pecador lá, parece o fariseu orando, né? O fariseu orando sobre o publicano. Senhor, graças te dou que eu não sou igual a esse pecador aqui. Inclusive, Jesus disse que esse soberbo como vocês, né, foram embora sem ter sido justificado por Deus. É lamentável. Agora vamos entrar para os floreados, vamos ver aí. Frágil, na verdade, mas pela tua multidão de misericórdia, ainda podemos olhar para cima e te clamar de Pai. Ó nosso Deus e Pai eterno, venha perdoar as nossas falhas, apagar as nossas transgressões e dar força para nós seguir a nossa caminhada, embora a luta seja tão grande. Então ali ele não pede perdão pelo pecado de jeito nenhum, ainda mais esse senhor que falou que ele está insinuando aí que os pecadores sexuais não têm mais esse direito. Então é óbvio que ele não vai pedir perdão pelos pecados, coisa nenhuma, é só pelas faltas e fraquezas. Agora vamos ver o floreado dele, agora sim. A nossa força estará muito maior, a nossa luz estará aumentada e a coragem não vai faltar na nossa caminhada. Ah, que prazer que tem os pais de ver o filho orar na igreja, viajar em missão, contar obra na congregação. E muitos estão presos, mas na virtude que estamos sentindo aqui nessa oração, liberta as casas por misericórdia, Senhor, fazendo com que a alegria possa voltar, eles terem força de caminhar. O inimigo está tentando fazer desviar a nossa comunhão, canalizar a nossa força numa preocupação. Envia a tua palavra com poder, com virtude, com glória e com revelação. Não importa onde vai ser lido, se será Mateus, Lucas ou João. Não importa se será, aleluia, Isaías, Salmos ou Cantar de Salomão. Bom, é isso aí. Ali tem alguns cortes ali, mas foi mais para deixar a coisa mais objetiva. Mas não tirou do contexto em momento algum. Depois vocês podem ir lá e assistir o culto do dia 5 de novembro, certo? Agora vamos ver aqui o que o Salvador tem para falar. Ele vai chamar o Eliel de Camilles para poder ler. Vamos ver. Queridos irmãos, como Deus já deu a graça de se fazer no culto online passado, temos a responsabilidade de transmitir à Irmandade vários conselhos e ensinamentos que Deus tem preparado para que haja instrução a toda a nossa querida Irmandade com respeito aos dias que estamos enfrentando e as dificuldades. Primeiro que ele está dizendo que foi Deus que preparou, tá? Nós não vamos perder isso, eu não vou deixar passar isso direto, né? Deus é quem preparou, então foi Deus quem colocou isso no coração deles e escreveu essas cartas absurdas, tá? Vamos ver. Que encontramos em levar avante esta bendita graça sobre cada um de nós, por causa dos ataques dos nossos adversários, cuja finalidade é nos desvirtuar na graça do Senhor Jesus. Vamos pedir a todos paciência e atenção, porque o que vai ser feito aqui é de necessidade e de grande proveito a todos nós. Virá aqui um dos seus servos e fará então a leitura de duas cartas, com dois focos diferentes de ensinamentos,
Como disse, procuramos dar atenção. Deus seja louvado. Por favor, irmão. Olha aí, vai subir o Léo de Camilles. Eu acelerei aí 20 vezes, ou foi 30 vezes, para ficar mais rápido, para passar isso aí. Então, tá aqui, o Eliel tá lendo outra coisa que não tem nada a ver com o que o Salvador disse que seria lido no domingo passado. Ele falou, essa mesma carta será lida domingo que vem, porque essa aqui é mais ou menos como ele falou lá, é a vontade de Deus, é a missão nossa, é o que Deus mandou tá fazendo. E você nota que não tem nada, esses homens não são consistentes, a prova de que eles não estão guiados por Deus, coisíssima nenhuma. Porque se está guiado por Deus, pessoal, você vai cumprir o que Deus está colocando no seu coração, você vai cumprir a vontade de Deus, e não vai ficar nessa, como é que fala, nesse comportamento dúbio. E o pior é que o CCBiano nem percebe isso daí, tá? O CCBiano nem percebe isso daí. Agora, eu vou voltar aqui a tela, daqui a pouco eu volto para a pregação. Agora, para falar dessa carta que foi lida aí sobre a doutrina do batismo, né, que é a segunda carta que ele leu, tá? Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Existe um problema, né, de interpretação da Congregação Cristã no Brasil, e também o problema da crítica, que não é só esse batismo, né, quaternário, ou seja, em 4 pessoas, né, que a Congregação Cristã no Brasil aplica porque ela não soube interpretar textos, tá? E eu vou explicar aqui para vocês. Na contracapa do Inário da Congregação Cristã no Brasil, no ponto 6º de doutrina, ali está falando que as pessoas devem ser batizadas em nome do Senhor Jesus, mas lá não está dizendo exatamente a fórmula batismal. Lá só está falando, esse ponto é para dizer que nós devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Ali está apontando 2 passagens bíblicas, está falando em nome de Jesus, que significa que o batismo é realizado em nome de Jesus, ou seja, o serviço de batismo sendo aberto em nome de Jesus Cristo. Tá? E a fórmula batismal é a segunda referência que é feita sobre a fala de Jesus Cristo. E eu vou ler para vocês as 2 falas aqui para ver se você entende melhor. Tá? Pedro, quando está falando lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38, que é a referência que está nesse ponto de doutrina, Pedro está respondendo ao povo, ele não está dizendo qual é a fórmula batismal. Ele só está dizendo para as pessoas que elas precisam crer e se batizar em nome de Jesus. Ele está falando, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o serviço de batismo tendo por cabeça o nome de Jesus, ou seja, a abertura do serviço, está indicando que aquele batismo ali é o batismo do Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo recomendou. Só que a fórmula batismal, ela é entregue a nós por Jesus Cristo, lá em Mateus 28:19, que no próprio artigo de fé, ou ponto de fé, também está falando sobre isso. Ali sim, Jesus Cristo está falando o que deve ser dito na hora do batismo. E ele fala assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele deixa claro, olha, vai e batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo adequado. Essa é a parte, ou seja, mas a CCB ajuntou os 2 versos bíblicos e criou uma fórmula batismal. Então, na verdade, ela fala em nome de Jesus na hora que abre o serviço de batismo, em nome de Jesus Cristo na hora que vai batizar e depois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo novamente. Né? Mas esse nem é tanto o grande problema da CCB, apesar que fica redundante essa frase, né? Mas o grande problema da CCB é aquilo que eles sempre falaram nos batismos. O quê? Para depreciar o batismo de outras igrejas por conta de uma má interpretação bíblica, que está lá em Efésios capítulo 4, quando fala a um só batismo, lá não se refere ao batismo nas águas. Paulo não está fazendo aquela abordagem querendo dizer é um só batismo da água, hein? Cuidado aonde você vai. Não. O texto trata de elementos espirituais e fala um só Deus, que é espiritual, um só corpo espiritual, um só espírito espiritual e um só batismo. Ali faz referência ao batismo no Espírito Santo. Então,
ali não fala, em momento algum, batismo de água. Então, o batismo único que lá fala é o do Espírito Santo. Mas as ECB, é para poder aplicar um certo destaque ao seu batismo, um certo exclusivismo ao seu batismo, eles colocaram na fórmula te batizo. Quantas vezes eu não já ouvi os anciões falando, aqui o batismo é o verdadeiro, porque não é o homem que batiza, porque aqui não se fala eu te batizo, aqui apenas fala te batizo, porque quem batiza aqui é Deus, não é o homem. Uma baita ignorância de quem está totalmente perdido até na gramática da língua portuguesa. Porque nas duas frases, ambos, é você que batiza, CCBN. Só a diferença é que na oração que você fala te batizo, o sujeito está oculto, mas está explícito na oração que existe uma pessoa batizando o fulano que está entrando na água. E na outra oração que fala eu te batizo, a única diferença é que o sujeito está exposto. Ou seja, ele está se declarando, você está vendo ele, e o sujeito está exposto. Então, fica aqui a título, né, de conhecimento. Tem outro problema aí, que a CCB está fazendo uma abordagem, fazendo críticas às igrejas que batizam, talvez por aspersão. Eles afirmam uma coisa enganosa que não está na Bíblia em lugar algum. Ele diz, nessa carta, a congregação afirma que Jesus Cristo foi batizado por imersão no Rio Jordão. Isso é uma mentira. Não existe nada na Bíblia que prova que Jesus Cristo foi imergido na água. Aliás, nenhuma passagem bíblica dá substância para dizer que as pessoas foram mergulhadas na água. Portanto, é uma discussão tola quando você afirma alguma coisa. Muito pelo contrário, as evidências de que todas essas pessoas foram batizadas por aspersão é muito maior do que imersão. Ou seja, existe menos evidências de imersão, aliás, nenhuma evidência, quanto várias evidências de batismo por aspersão. Como Paulo batizado dentro de uma casa, lá não tinha piscina, não tinha água encanada. De que forma que ele foi batizado? As 3.000 almas que foram batizadas no templo, lá não tem piscina. O Rio Jordão não passa dentro ali do templo, nem praia tem ali. Eles foram batizados como? Muito provavelmente pelas águas que estavam naquelas talhas, né? Então, e Jesus, não é porque Jesus está no rio que significa que enfiaram ele com a cabeça debaixo da água. Pode muito bem João Batista ter pego a água e espargido sobre a cabeça de Jesus Cristo. Simples assim. Então, mais um tiro no pé dessa carta que foi lida na Congregação Cristã no Brasil. Certo? Então agora a gente vai ver aqui, gente, como é que fala? A pregação do senhor Salvador Bueno. Vamos ver as insinuações que ele faz. Segue aí.